Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da Pneumoteca no YouTube, trazendo a discussão de sempre de um tema em pneumologia, aquelas doenças mais prevalentes em pneumologia. Convido a você a nos seguir no nosso Instagram, onde sempre colocamos as novidades do nosso canal. Aqui você já está aqui, que se inscreva no nosso canal para nos ajudar sempre, está trazendo novas informações. E convido você a conhecer o nosso site pneumoteca.com.br, que tem alguns cursos na área de pneumologia, sempre para o clínico geral. O tema de hoje, uso de fluorquinolonas em crianças. É um tema bem controverso, porque existem alguns efeitos colaterais já conhecidos historicamente pelas quinolonas em crianças, e a gente acaba evitando o seu uso, mas agora a gente vai fazer uma nova avaliação de acordo com esse estudo. Lembrando que no final do nosso vídeo tem a nossa famosíssima dica de cinema. Vamos lá para nosso artigo. Bom, esse é o nosso artigo de hoje, segurança no estudo com o uso de moxifloxacina em crianças com pneumonias comunitárias refratárias ao micoplasma pneumonia. Quer dizer, são aquelas pneumonias que não responderam ao tratamento inicial. Esses são os autores, eles são da China, de um serviço em Pequim, a quem agradecemos a realização do estudo, porque vai nos trazer informações para nós utilizarmos no nosso dia a dia, e foi publicado aqui na revista Pediatric Pulmonology em 2023. Antes de iniciar o nosso artigo, eu convido você a conhecer o nosso curso de gasometria arterial, que é um exame muito importante para quem trabalha em unidades de pronto-socorro e unidades de terapia intensiva. Nesse curso, vamos estudar a fisiologia do equilíbrio ácido-básico, quais são os mecanismos de compensação que o corpo tenta para manter esse equilíbrio. Vamos estudar os distúrbios ácidos, que doenças têm esses distúrbios, os distúrbios alcalinos também na mesma situação, e fazer a interpretação, finalmente, da gasometria arterial, onde você vai mudar as condutas ou vai tomar condutas para fazer esse controle do pH sanguíneo do nosso paciente. São 5 aulas no total, sendo 2 de interpretação de casos clínicos. A gente vai colocar na prática a situação da gasometria arterial e tomar as condutas para cada caso clínico. Esse curso está disponível no site pneumoteca.com.br a um custo muito acessível e que vai lhe ajudar muito na sua vida profissional. Voltamos ao nosso artigo. Com relação à introdução, os autores afirmam que a infecção pulmonar por micoplasma ocorre nas pneumonias comunitárias em todo o mundo e que vem se verificando a resistência aos macrolídeos, que são as drogas de escolha, a azitromicina, a claritromicina, mais antigamente a eritromicina. Aumenta a resistência aos macrolídeos em micoplasma, em pneumonias por micoplasma pneumonia, que atinge até 90% em países do leste asiático, incluindo China e Japão. Os asiáticos realmente eles estudam muito mais as pneumonias atípicas, né, pelos micoplasmas, do que aqui na nossa região. Acredita-se que esse aumento da resistência tenha contribuído para as pneumonias por micoplasma refratárias ao tratamento e a ocorrência de pneumonias comunitárias mais graves. O aumento da resistência, então, levou à necessidade de urgente de alternativas terapêuticas eficazes, e dentre essas terapias alternativas, as quinolonas ou as fluorquinolonas são bastante eficazes, mas o seu uso em pediatria ele é limitado porque existem algumas preocupações relacionadas à segurança musculoesquelética e valvular. Então, ele pode ter distúrbios musculoesqueléticos, principalmente a alteração na epífise das articulações, o que pode comprometer o comprometimento do crescimento dessas crianças, e principalmente nas válvulas cardíacas, promovendo regurgitação de sangue pelas válvulas cardíacas. Vamos ver o que o nosso estudo apresentou. Então, fazendo aqui um breve resumo sobre as quinolonas, isso aqui não está no artigo, mas foi interessante, eu trouxe para a gente enriquecer o nosso debate. São antibióticos bactericidas, eles inibem a síntese do DNA bacteriano e têm uma boa disponibilidade oral, então pode ser feito via oral com boa resposta. Eles inibem algumas enzimas em gram negativos e algumas enzimas em gram positivo. E com isso daí ele faz o bloqueio da replicação do DNA e, consequentemente, a morte bacteriana. Essas são as drogas da classe das quinolonas que nós conhecemos: ciprofloxacino, levomoxifloxacino, norfloxacino e ofloxacino, e essa é mais recente, eu realmente confesso a vocês que eu não conhecia, a delanofloxacino.
O espectro de ação das quinolonas é bem abrangente, veja só, enterobactérias, hemófilos, Neisseria e até Pseudomonas aeruginosa, principalmente a ciprofloxacina, que usamos em pacientes com fibrose cística ou pacientes que apresentam bronquiectasia, os adultos que apresentam bronquiectasia, utilizamos bastante ciprofloxacina para a erradicação da Pseudomonas aeruginosa. Atinge o Streptococcus pneumoniae, o Staphylococcus aureus, ele tem uma atividade variável, mas não é indicado para pacientes com Staphylococcus tipo massa. E com o nosso artigo aqui, através das drogas, as bactérias atípicas, né? O Mycoplasma pneumoniae, o Chlamydia pneumoniae, o Legionella, e a moxifloxacina tem a melhor cobertura para anaeróbios também. E as indicações, né? As pneumonias adquiridas na comunidade, as exacerbações de DPOC, que também tem bronquiectasias associadas, a sinusite bacteriana, a, de trato urinário, pielonefrite, ITU complicada, prostatite bacteriana também, e outras, olha, osteomielite, infecções intraabdominais, diarreia bacteriana grave e antraz. Então, ele tem um espectro de ação muito bom, você pode utilizar contra infecções em vários tecidos do organismo. Para fazer esse slide, eu fiz uma revisão sobre as quinolonas para apresentar a vocês. Teria mais coisas, mas a aula não é de quinolonas, a aula é sobre o artigo. Mas quem tiver interesse em ter essa revisão mais completa, com a dose de medicamento para criança, para adulto, indicações mais precisas, eu fiz um resumo. Quem quiser receber gratuitamente, ou nos mande um e-mail para pneumotecamed@gmail.com ou um WhatsApp para esse número 83991429009, que eu envio gratuitamente. Se mandar o WhatsApp, por favor, manda um e-mail, porque eu vou mandar por e-mail, tá certo? Então, quem tiver interesse em receber essa revisão sobre quinolonas, é só mandar, só avisar que a gente vai enviar gratuitamente. Bom, os objetivos do artigo foram avaliar a segurança da moxifloxacina e a incidência de eventos musculoesqueléticos e regurgitação valvar durante o acompanhamento de 1 a 5 anos. Olha, foi um período longo de acompanhamento, em crianças com a pneumonia refratária por micoplasmas, que foram tratadas com amoxicilina em comparação com a azitromicina. Então, vamos ver a segurança e qual foi a comparação dos dois tratamentos em termos de efeitos colaterais. Com relação à metodologia, foi um estudo realizado no Centro Único, de janeiro de 2017 a novembro de 2020, né, foram quase 3 anos, e um total de 52 crianças com a pneumonia refratária incluídas. Houve um segmento mínimo de 1 ano após o tratamento e uma equipe multidisciplinar avaliou os efeitos adversos para você ter mais confiabilidade nos dados. O grupo azitromicina, ele usou a azitromicina por mais 3 dias e sem ter uso no ano anterior, porque poderia haver um viés. E um outro grupo da moxifloxacina também usou por mais de 3 dias e sem uso também por um ano posterior. Foram incluídos pacientes cujas pneumonias não melhoraram com o tratamento habitual e foi realizado o diagnóstico sorológico da pneumonia atípica e a realização de culturas também foi realizada. Ainda na metodologia, foi considerados os efeitos colaterais musculoesqueléticos, as tendinopatias, artrites, artralgias, anormalidades da marcha, derrame articular e prejuízo do crescimento. E o refluxo valvar ou valvular foi verificado através da ecocardio Doppler, com todas as válvulas, né? A pulmonar, a aórtica, tricúspide e tal, foi classificada de acordo com os critérios, em leve, moderada ou grave. Então vamos aos resultados. O grupo moxifloxacina foram 31 pacientes que receberam moxifloxacina intravenoso por mais de 3 dias após a falha ou presença de resistência aos macrolídeos. E o grupo azitromicina foi composto por 21 pacientes que recebeu azitromicina intravenosa por mais de 3 dias como controle. Quer dizer, o N, né, o número total de pacientes do estudo foi 52 pacientes. Os critérios de exclusão foram o uso prévio de fluoquinolonas, doença de base que afeta o sistema músculo-esquelético e doenças músculo-esqueléticas já pré-existentes.
Ainda em resultados, os dados principais, né? Foram a idade média de 6,6 anos, 31 homens, 21 mulheres. A internação média foi 16 dias e a permanência em UTI, não todos os pacientes, obviamente, 5 dias. O curso de moxifloxacino, 10 dias. E o tempo de seguimento médio foi acima de 2 anos, de 2,3 a 2,9 anos. Mas chegou até a 5 anos de acompanhamento do paciente. Bom, esse slide mostra em termos de resistência bacteriana. Foram dois modelos de verificação de culturas, né, pelo DNA e pelo GEN. Veja que não houve diferenças entre os dois grupos, diferença estatisticamente significativa, eu falo. 68%, 50%, o P foi acima de 0,05, não houve associação estatística. Nesse outro tipo de cultura, 63, 37%, pareceu bem maior aqui, mas não houve associação estatística. E a taxa de resistência foi bem elevada, 90% e 75%. Não houve diferença entre os grupos moxifloxacina e azitromicina, de uma maneira geral, na resistência aos macrolídeos. Com relação à avaliação musculoesquelética, todos os pacientes foram submetidos a uma avaliação abrangente, incluindo exame físico, escalas funcionais de articulações e radiografias antero-posterior e lateral de ambos os joelhos. Foram utilizadas algumas escalas que a gente desconhece, só quem conhece aqui são os ortopedistas, né? Mas, de maneira, foram utilizadas algumas escalas para se ter um parâmetro aí, tá certo? Então, ainda mostrando os resultados com relação aos efeitos colaterais músculo-esqueléticos, os efeitos totais, os eventos adversos totais, 16% contra 19% do grupo azitromicina, sem associação significativa entre cada um dos grupos. Artralgia e mialgia, 12% e 14%, também não foi associado. Anormalidades no exame físico, apenas no grupo azitromicina, um paciente. E esse foi um score aí que ele mostrou de 100, 95 e 85. Não houve diferença entre os grupos. E com relação a anormalidades na radiografia do joelho, apenas um paciente mostrou do grupo moxifloxacina. Vejam só, não houve diferença estatística em nenhum dos critérios avaliados nesse estudo para o grupo moxifloxacina ou azitromicina. A conclusão da equipe é que os eventos neuromusculares ficam sob dúvidas relacionados ao uso da moxifloxacina. Ele não pode afirmar que os efeitos estão associados ao grupo moxifloxacina. Houve algumas situações especiais. Um paciente, aquele com anormalidade radiográfica do grupo moxifloxacina, apresentou edema de bulsa suprapatelar do joelho esquerdo 1 ano e 5 meses depois do tratamento. E a ressonância revelou uma pequena quantidade de derrame em ambos os joelhos. E no grupo azitromicina teve um paciente com claudicação 3 anos e meio, mais ou menos, após o tratamento, mas esse paciente tinha uma história de encefalite pelo micoplasma, com sequelas neurológicas, e o evento não foi relacionado ao azitromicina. Esse daqui talvez tenha sido relacionado ao moxifloxacina. Avaliando o crescimento dos pacientes, que é uma das situações mais temerosas do uso de quinolonas, de uma maneira geral, em crianças, ele verificou que o crescimento linear em altura atingiu pelo menos 80% do incremento esperado em ambos os grupos de crianças. E esse achado indica que as fluoquinolanas não tiveram efeito significativo no déficit de ganho de altura, consistente com estudos anteriores. Então, a preocupação das fluoquinolonas que possam danificar a placa epifisária de crescimento não foi verificada nesse estudo. Verificando os resultados agora da regurgitação de válvulas cardíacas, que é um efeito temerário das quinolonas em crianças, o ecodoppler foi realizado em 34 pacientes, 24 do grupo moxifloxacina e 10 do grupo azitromicina. Então, antes da intervenção, haviam 16% de refluxo, de pacientes com refluxo do grupo moxifloxacina e 19% do grupo azitromicina. E depois, 29% do grupo moxifloxacina contra 10% da azitromicina. Não houve associação estatística entre os dois grupos, né, nem antes, nem depois
do uso das medicações. Então, os resultados foram semelhantes do ponto de vista estatístico aqui. O grupo moxifloxacino, 7 casos apresentaram regurgitação de válvulas cardíacas, um caso de válvula pulmonar e tricúspide ao mesmo tempo, no mesmo paciente, né, leves, 4 casos com válvula tricúspide leve, um caso com válvula mitral e tricúspide leves, e um caso com válvula aórtica e tricúspide leve. Veja que a tricúspide ela é mais frequente, né? E 3 casos já apresentavam regurgitação tricúspide antes do tratamento. A conclusão da equipe foi que a regurgitação valvar moderada fica em dúvida quanto à relação ao uso da moxifloxacina. Quer dizer, não se sabe exatamente se foi a moxifloxacina responsável pela regurgitação valvar nesses pacientes. Bom, vamos para a discussão do artigo. Os autores citam alguns outros estudos. Esse de 2003 já é mais antigo, com 273 crianças com menos de 19 anos de idade. Foi feito com 15 dias após a administração de quinolonas e a incidência de reações adversas musculoesqueléticas foi de 3,8%. Então foi bem baixa, né? Esse é outro estudo mais recente, de 2018, com 6 mil crianças abaixo de 19 anos, tratadas com fluoquinolonas, não houve diferença na incidência de anormalidades articulares, tendinosas, cartilaginosas, de marcha, durante um acompanhamento de 60 dias nos grupos tratados com fluoquinolona e azitromicina. Esse foi mais parecido com esse estudo atual, né? E um outro estudo de 2018 que acompanhou 300 crianças com infecções abdominais tratadas com moxifloxacina durante um ano e não encontraram efeitos adversos relacionados ao medicamento. No estudo atual, 52 pacientes, 9 apresentaram eventos musculoesqueléticos, né? Sendo parte do grupo moxifloxacina e 4 do grupo azitromicina, 5 do floxacina e 4 do azitromicina, sem diferença estatística significativa na incidência dos eventos no momento da ocorrência dos eventos músculo-esqueléticos entre os dois grupos. Quer dizer, não houve diferenças no atual estudo e outros estudos mostraram mais ou menos a mesma situação. Bom, os autores relatam que, segundo a literatura médica, o tempo de ocorrência de sintomas articulares após o uso de fluoquinolona é de 2 semanas, a característica de dor autolimitada ou mialgia nas articulações que suportam peso, né? Quadril, joelho e tornozelo, principalmente com a duração de 1 a 20 dias. O estudo atual mostrou uma dor autolimitada com ou sem mialgia articular, com pelo menos 6 meses após o tratamento, e foi considerado pelos autores a correlação fraca dos sintomas com o tratamento da fluoquinolona. Deve-se considerar também que a mialgia pela própria infecção do micoplasma pode acontecer, e ela se caracteriza por uma lesão poliarticular migratória na fase aguda, com ou sem rigidez matinal e edema de articulações de médio calibre que surge algumas semanas após essa fase aguda e pode durar até um ano. Então, essas são as características da lesão musculoesquelética do próprio micoplasma. Deve considerar que existe também a chamada dor do crescimento, que ocorre em 2,6 a quase 50% das crianças. Quais são as características? Dor intermitente nos membros inferiores, que geralmente ocorre à noite, depois que a criança passou o dia em atividade, 1 a 2 vezes por semana, com duração minutos a 2 horas. Nesse estudo, as manifestações clínicas da dor articular verificadas em 7 crianças foram compatíveis com dor do crescimento. Isso pode causar um viés correlacionamento com o uso da moxifloxacina. E a fluoquinolona danificar a placa epifisária e afetar a estatura da criança, no atual estudo, o crescimento linear foi garantido em pelo menos 80% do esperado das crianças, e ele sugere que não teve interferência, não teve um efeito significativo no ganho da estatura dos pacientes estudados nesse estudo. Discutindo o refluxo valvular cardíaco, o uso de fluoquinolonas, segundo a literatura, pode causar danos às válvulas cardíacas, afetando a síntese de colágeno e promovendo a degradação por meio de quelação de íons metálicos, né, cálcio, magnésio e alumínio. O atual estudo, 8 crianças tiveram refluxo valvar após o uso das medicações.
A infecção por micoplasma, por sua vez, pode causar doenças cardíacas como pericardite e endocardite, que é justamente nas válvulas, e foi relatada como causadora de dano às válvulas cardíacas em casos isolados. Não é frequente isso acontecer. E a regurgitação fisiológica ocorre, veja só, a válvula tricúspide, que foi a mais acometida, olha, mais de 60% pode ocorrer. Na válvula pulmonar também um número parecido, um pouco menos válvula mitral e válvula aórtica. E no estudo atual não foi possível confirmar se o refluxo valvar era fisiológico ou uma sequela de infecção por micoplasma ou causada pela moxifloxacina. Essas três situações podem acontecer e não foi possível confirmar essa situação. Em termos de conclusões, ele mostra que a moxifloxacina tem uma segurança confirmada, foi bem tolerada e seguro para tratar as infecções por micoplasma, né, no caso aqui as que foram refratárias, isso em crianças durante o segmento a longo prazo. Eles seguiram por quase 5 anos alguns pacientes. Não houve diferença significativa do ponto de vista estatístico entre os efeitos adversos músculo-esqueléticos ou valvulares entre os dois grupos, moxifloxacina e azitromicina. E houve um crescimento normal, o crescimento linear de altura não foi afetado pelo uso da moxifloxacina, atingindo pelo menos 80% do esperado. Com algumas limitações que os autores relatam, esse é um estudo unicêntrico, realizado em apenas um local, que limita os resultados. Foi uma amostra pequena, apenas 52 pacientes. O desenho retrospectivo com dados de radiografia basal de joelhos não houve essa radiografia anterior e, por sua vez, os dados de dor podem estar sujeitos a viés de recordação. O paciente não se lembrar exatamente que período foi a dor, como foi a intensidade e assim por diante. Então, essas são algumas limitações do estudo. E ele relata necessidades futuras de estudos prospectivos, multicêntricos, com amostras maiores e segmentos mais detalhados, né, para confirmar os dados do achado desse estudo, dos achados desse estudo. Bom, e as implicações clínicas? A moxifloxacina é uma alternativa segura e eficaz para o tratamento de crianças com pneumonias refratárias ao tratamento inicial, pneumonias atípicas, especialmente em regiões de alta prevalência de resistência aos macrolídeos, como nos países asiáticos. Aqui no Brasil a gente não tem trabalhos mostrando exatamente a resistência aos macrolídeos, então a gente fica meio perdido com relação a essa resistência. Isso muda muito de região para região, mas a princípio a gente não tem essa resistência tão intensa aqui, mas a gente não tem dados suficientes para afirmar nem negar. Ele é uma alternativa viável em caso de resistência ao macrolídeo ou quando existe falha terapêutica, então a gente pode utilizar a moxifloxacina. Claro que deve-se fazer um monitoramento adequado, tanto do ponto de vista músculo esquelético como do ponto de vista de refluxo valvular, e essa decisão deve ser individualizada de paciente para paciente, esse chamado uso off-label, né? Mas deve ser comunicado aos pais, deve fazer um consentimento dos pais para que se utilize essa medicação, tá bom? Então esse é o nosso artigo, vamos para a nossa dica de cinema. Então vamos lá, nossa dica de cinema, sempre lembrando que a gente opta por fazer aqui a nossa seleção, são filmes que já saíram do circuito, são filmes não tão famosos assim, que já você encontra escondidinho ali no streaming, mas que já saíram do circuito, mas que merecem ser vistos pela sua qualidade. O nosso filme de hoje é A Ilha do Medo, é um filme de 2010, é um suspense psicológico dirigido por Martin Scorsese, que dispensa apresentações, é um dos maiores diretores de todos os tempos. Ele é um filme que se passa em 1954, então é um filme de época, e é estrelado, o ator principal do filme é o Leonardo DiCaprio, que interpreta um agente federal, um policial, que está investigando uma unidade psiquiátrica lá nos Estados Unidos, que fica numa ilha. E ele vai investigar, depois fazer uma investigação quando os pacientes lá desaparecem. Esse ator é o Mark Ruffalo, que você já viu em outros filmes também, interpreta o Hulk, né? É o parceiro do Leonardo DiCaprio nesse filme, como policial.
Aqui é uma cena dos dois juntos e o filme tem outros atores, bons atores. Esse é o Ben Kingsley, que fez Gandhi há muito tempo atrás, ele fez A Lista de Schindler, e é um psiquiatra, é o psiquiatra principal da instituição. Então ele vai lá investigar essa situação aí que está ocorrendo. Essa daqui é a esposa do Leonardo DiCaprio, ela aparece em flashbacks, né? Ela não está na ilha, é a Michelle Williams, é a atriz que faz, e é a esposa do Leonardo DiCaprio. O Max von Sydow, que é um ator, um idoso já na época, mas é um ator famoso, está no filme. Também não consegui nenhuma imagem dele. Bom, então eles vão lá, é um suspense psicológico, não é um terror, tá certo? Houve muitas críticas positivas, ele não concorreu a nenhum Oscar, arrecadou, teve um orçamento de 12 milhões de dólares e arrecadou 294 milhões de dólares. Os atores gostam muito de trabalhar com esse diretor, eles trabalham até por um cachê mais barato. Aqui é uma cena, né, de Leonardo DiCaprio junto com Michelle Williams, e aqui o Martin Scorsese, que é o diretor do filme, tá certo? Muito bem, aqui mais uma cena, eles chegando na ilha para fazer a investigação, os dois policiais. E a nossa dica de cinema hoje, A Ilha do Medo. Filmaço, mais um que a gente indica para vocês. Onde vê? No Netflix, ele está no Netflix, olha, de graça. De graça não, né? De graça para quem assina. Está no Amazon Prime, no Google Play, no Mercado Livre também. Eu acho que esses outros você tem que comprar. É isso aí, nossa dica de cinema é essa, e a gente se vê no próximo vídeo aqui da Pneumoteca. Até lá!